Olá, estamos com a nossa companheira Jo Andrade, participante do Congresso Espírita do Estado de Goiás, entrevistando nesse ano a respeito do tema Literatura Infanto-Juvenil. Você que é autora de livros infantis, Jo, queria que você falasse, essa área da evangelização infanto-juvenil, como é que ela caminha na Casa Espírita? O que ela pode melhorar? Olá, amigos. É um prazer estar aqui falando com vocês e estar explicando realmente que a literatura infanto-juvenil, hoje, nós temos assim uma grande quantidade, uma variedade enorme de títulos e de histórias. O que nós verificamos muitas vezes é que falta o conteúdo doutrinário. E temos uma historinha, temos realmente alguns personagens, mas falta essa ligação, que às vezes a gente percebe que em algumas casas espíritas, em alguns evangelizadores, essa falta de conexão, a história infantil com o que a doutrina espírita nos traz como mensagem. E é importante lembrar que hoje nós estamos realmente no mundo de provas e expiações, mas estamos à porta do mundo de regeneração. E se nós estamos à porta do mundo de regeneração, nós temos que lembrar que as nossas crianças, os nossos jovens, é que farão o nosso futuro, é que está na mão deles, está no coração deles realmente essa caminhada da nossa doutrina, esse ficar, esse persistir com os ensinamentos doutrinários. Esse ensinamento é muito importante e principalmente nós estarmos introduzindo na criança. A criança tem que estar indo para a evangelização, ouvindo histórias do bem, mas sempre relacionando a história com o seu comportamento, com as suas atitudes. Isso é de suma importância. Ou seja, o livro ele não pode apenas ser bonito para a criança ver, colorido, mas ele deve ter também um contexto espiritual muito forte, né? Isto. Na realidade, o que a gente percebe é que na literatura infantil principalmente, as editoras, as gráficas, os editores, de forma geral, se preocupam muito com o visual, né? O colorido, as imagens que realmente são atrativas, e é importante, a gente não desvaloriza. Porém, o conteúdo é o importante. Se nós acreditamos que as crianças é que farão este mundo melhor, este mundo diferenciado, nós precisamos utilizar desta idade, da idade infanto-juvenil, que é a idade mais propícia para o espírito absorver as mensagens doutrinárias, as orientações para o bem, é que nós devemos ter. Dentro da história, personagens importantes, gravuras maravilhosas, coloridos atrativos, mas a orientação doutrinária é imprescindível. Ela tem que estar realmente em todos os momentos. E é importante também a gente lembrar que os evangelizadores têm que ter este conhecimento. Na realidade, eu não posso ser somente um contador de histórias. O escritor, o evangelizador, os pais, eles têm que ter esta definição. Eu não estou somente contando uma história. Eu estou instruindo um espírito que levará essa bagagem vida fora. Nós temos que lembrar que as nossas crianças são espíritos e que vão estar tendo reforçado essa bagagem, esse conhecimento para a vida inteira, né? E vida inteira que eu falo é vida agora encarnados e vida daqui a pouco desencarnados. Na realidade, nossa vida é aqui e lá no mundo espiritual, né? E temos que sempre lembrar, o que eu acho que as pessoas acabam esquecendo, né? Que nós somos seres imortais. E se somos imortais, nós temos que realmente estar recheando cada vez mais essa bagagem dos nossos filhos, dos nossos orientados, das nossas crianças, dos nossos jovens. É aqui, nessa fase da infância, que realmente nós podemos transformar espíritos que eram arredios, está realmente ali meio adormecido nessa fase, está adormecida realmente a verdadeira personalidade. Vamos aproveitar esse momento. Quando eu descobri, né, esta facilidade que os pais, que os orientadores, que os professores, que os adultos de forma geral podem lançar mão
estar realmente educando as nossas crianças para o bem. É a melhor fase e às vezes a gente se perde, se distrai quando nós temos uma criança em casa. A gente fica somente observando aqueles traços infantis, aquelas brincadeiras, aquele jeitinho bonito de falar e nós esquecemos que é naquela idade, é nesta fase que eu transformo espíritos que têm um passado, que têm uma bagagem ruim, eu transformo a vida dele para ser um espírito bom. Ele tenha esta experiência, esta vida atual, realmente dirigida para o bem. Ele esquece realmente toda aquela bagagem ruim, porque ele está sendo instruído, está vivenciando uma realidade boa. Nós pais, nós escritores, nós professores, nós educadores, nós precisamos ter isso em mente. Eu tenho na minha frente não o meu neto, não a minha filha, não o meu aluno, né? Eu tenho ali um espírito que pode ser transformado. E pode ser transformado com as minhas atitudes, com os meus exemplos e principalmente com a minha orientação. E se você se basear na doutrina espírita, que é a doutrina da razão, a doutrina racional, você consegue transformar o mundo, companheiros. Nós conseguimos transformar espíritos e conseguimos transformar o mundo. Então é maravilhoso. Pais, educadores, escritores, se atentem. Se atente ao Livro dos Espíritos, que para mim é um manual de vida, né? E quando eles falam os itens da infância, é essencial. Para você que vai estar convivendo com crianças, para você que vai estar se preparando para ser mãe, para ser pai, leiam, absorvam esse entendimento e realmente passem para o seu pequenininho, para aquele ser pequenininho, mas que ele é um espírito. Não se esqueça disso. E nós temos que lembrar também, né, Ju, que ao mesmo tempo nós também aprendemos muito com. Mas no próximo bloco nós iremos retornar falando um pouquinho sobre as suas obras, os livros que você escreveu, direcionados a esse público, tá bom? Você fique conosco, já já a gente volta. Nossa dica de leitura de hoje é o Evangelizando Bebês. Já está na sua 4ª edição e esse livro pode te auxiliar a compreender melhor o trabalho com o bebê, com as crianças menores, a partir da fundamentação filosófica, doutrinária, pedagógica e ainda contém algumas sugestões de aulas, atividades que podem ser desenvolvidas com bebês. Leia! Olá, estamos de volta com nossa amiga Jo Andrade falando sobre o tema literatura infanto-juvenil. E você, Jo, que escreveu 2 livros, né? Presentinho de Estimação, O Dia em que o Mundo Perdeu as Cores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho e qual o ensinamento que você quer passar com esses livros. Ok. Dentre os livros que eu já escrevi, né, nós temos romance, temos estudos, 2 deles está dentro da literatura infantil. O Presentinho de Estimação é um alerta, principalmente para os pais. Sempre o objetivo da minha literatura infantil é alertar pais, alertar educadores com relação ao assunto tratado. Nós tratamos nesta obra sobre um presentinho de estimação que são os animais. O personagem principal, o protagonista, ele recebe um cãozinho quando ele estava aguardando um aparelho eletroeletrônico. Tá? E ele não consegue realmente aceitar aquele presentinho e começa a judiar. E aí nós tratamos toda a temática do cuidado com os animais, porque eles são nossos irmãos, eles são na realidade, a gente trata assim, que os animais de estimação, os animais domésticos, ele começa a fazer parte até da família. Ele traz realmente assim, um alívio para os doentes, ele traz alegria para as pessoas tristes, ele traz a companhia para os solitários. Então, nós passamos para as crianças, nesta obra, a necessidade do respeito para com os animais. Os animais precisam de cuidados, nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas adquirem ou buscam até numa doação um animal e depois não os trata com cuidado.
não trata com carinho, não os trata realmente até com a alimentação, com cuidados de medicação, que eles também precisam, porque eles adoecem, eles também envelhecem. E o mais importante, né, e o que nos entristece muito, é quando o animal, quando o filhote, ele é muito querido, porque ele é animado, ele está brincalhão, ele realmente movimenta a casa e ele faz com que parece que dê mais vida dentro daquele ambiente. Quando ele fica ou doente ou ele envelhece, próprio da passagem dos anos, ele já fica mais quietinho, ele já fica mais amuado, ele já não tem mais disposição para brincadeiras. E nós percebemos assim que muitas pessoas, irmãos, nossos irmãos, né, pegam aquele animal envelhecido, adoecido e os jogam na rua, como se realmente ele fosse trastes qualquer, fosse realmente um brinquedo velho que quebrou ou um brinquedo velho que está sem tanta disponibilidade para que você o tenha nas mãos. Nós temos, inclusive, assim, vários amigos que buscam animais nas ruas para realmente tratar deles. Então, esta é a primeira mensagem do livro Presentinho de Estimação. O segundo livro, que é O Dia em que o Mundo Perdeu as Cores, ele está baseado, ele está todo entrelaçado com o livro Terapia Anti-Queixas, do meu companheiro Roosevelt Thiago. E ele trata das reclamações, das queixas, né? E as crianças, vocês podem reparar que desde muito cedo eles começam a reclamar. Eles reclamam do horário, eles reclamam das atividades, eles reclamam dos coleguinhas, eles reclamam dos pais, eles reclamam praticamente de tudo. Por quê? Porque eles têm um exemplo que somos nós adultos, que vivemos reclamando de tudo. Reclamamos porque tem sol, reclamamos porque está chovendo, reclamamos porque está ventando, reclamamos porque está frio, reclamamos até sem motivo algum. Então, na realidade, esta obra ela tem a finalidade de despertar aos pais e aos educadores que as queixas é um vício que tem que ser banido. As queixas é algo que é viciante. Quanto mais nós reclamamos, mais nós temos o que reclamar. A gente chega num determinado lugar, não tendo uma conversa qualquer, a gente começa falando sempre assim, mas como o tempo está ruim, né? E a gente está reclamando. Nós estamos reclamando constantemente. Então nós temos que observar que nós, adultos, somos referências para as crianças. Nós somos modelos para as crianças e nós devemos realmente cortar, né, subtrair da nossa vida o ato de reclamar. E a criança, o personagem principal desta obra, ele percebe que quanto mais ele reclama, mais o mundo vai perdendo as cores, até ficar um mundo no branco e preto. Perdeu todo o colorido, porque realmente quando você começa a reclamar, você não vê mais nada colorido, você não vê mais graça em nada. E isso a gente não deve realmente repassar como exemplo às nossas crianças. Bom, fica a dica então para os pais, evangelizadores, professores. E a gente sabe que nesse momento em que a criança está, o espírito se encontra nessa fase infantil, é um momento muito propício para a assimilação desses conhecimentos, porque ele ainda está um tanto adormecido dessas existências anteriores e está apto a receber novas informações. Como deve ser a postura dos pais, dos evangelizadores, professores, diante desse espírito realmente como uma condição para receber essas informações? Na realidade, nós tratamos que a criança, nesta fase de idade, ela está realmente com um solo fértil. É um solo preparado para receber sementes, e se receber sementes boas, teremos plantações com resultados excelentes. Se receber realmente sementes ruins, teremos também uma colheita ruim. Então, pais e educadores, lembrem-se que esta fase não deixa para educar assim, não, eu vou educar meu filho quando ele fizer 18 anos, afinal de contas, quando ele ficar adulto, vai ser mais fácil a compreensão deles. É a mesma coisa quando a gente fala assim, o filho não tem uma religião. Não, quando ele crescer, ele decide se vai ter uma religião ou não. Não, pais.
não educadores. Esta não é uma decisão correta. Nós temos que aprender que nós temos um espírito à nossa frente e que nesta fase ele está pronto, ele está apto, ele está realmente uma sementeira própria ali para receber e para trazer frutos bons. Então vamos aproveitar esse momento, vamos estudar. Se lhe falta conhecimento, busque na doutrina espírita este conhecimento. Você encontrará. É somente lendo o livro dos Espíritos você encontrará questões fascinantes na educação do seu filho, na condução dos seus evangelizados. Você precisa estar realmente com esse estudo à mão. E quando você tem a criança à sua frente, procure realmente passar as máximas de Jesus. Procure passar os comportamentos adequados. Procure passar e também alertar os limites. Nós estamos numa fase, atualmente, que nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos conduzindo os nossos alunos, nós estamos conduzindo as crianças da evangelização como aquelas crianças que devem ter aquilo que eu não tive. Tá? Aquilo que eu não tive. Eu não tinha liberdade quando era jovem, eu não tinha liberdade para falar, para me posicionar. Ah, não, vamos deixar tudo livre. Em casa, assim, eu não tive nada material quando era jovem, precisei trabalhar muito cedo, então os meus filhos têm tudo de prontidão. Pensou, pediu, nós já fornecemos. Nós estamos criando uma geração de crianças, de adolescentes sem limites. Isso é preocupante. É uma geração que não tem limites e não tem solo firme. Ele não teve uma preparação para enfrentar os desafios da vida. Que, quer queira ou quer não, por estarmos no mundo de provas e expiações, esses nossos filhos, esses espíritos passarão por provas e por expiações. E nós perdemos a melhor fase de prepará-los para o enfrentamento da vida. Com certeza eles vão estar vivenciando, vão estar realmente envolvidos. Então nós precisamos observar a melhor fase de educar, a melhor fase de orientar, a melhor fase de você impor limites é na infância. Então vamos aproveitar esta dica e vamos realmente rever as nossas posturas. Outro fato importante que eu acho que é esclarecedor, nessas minhas obras infantis, sempre no final, nós colocamos algumas dicas de onde encontrar reforço nas obras espíritas para aquela questão que nós estamos tratando. Então, pais, educadores, vão encontrar as questões adequadas para serem estudadas, para serem experimentadas. Nós não podemos somente ler, só o fato de leu a questão, leu a resposta e já estou entendendo. Não, eu preciso entender a pergunta. A pergunta de Allan Kardec, muitas delas é de uma sabedoria e tem um conteúdo tão rico que eu preciso entender também a pergunta. Entendendo a pergunta, entendendo a resposta, eu estou apta, eu estou preparada para ter meus filhos, educar minhas crianças e estar conduzindo-as para o caminho do bem. Que bom. Inclusive, hoje nós vemos a modalidade também da evangelização de bebês, que é uma novidade que nós vemos em muitas casas espíritas. Mas a gente volta em breve. Fique conosco. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Para as respostas hoje, nós temos conosco a Elzi e a pergunta é: na visão espírita, Elzi, quando efetivamente começa a responsabilidade dos pais com seus filhos? Seria no nascimento ou seria na concepção? Muito oportuna esta questão, porque é importantíssimo que nós comentemos a grande responsabilidade que ambos têm nesta empreitada, que é o recebimento de uma nova vida. Então vamos analisar quando começa essa responsabilidade. Desde o primeiro contato das pessoas como pai e mãe, porque
O que os unirá será afinidade, pontos de vista mais ou menos direcionados para a mesma moralidade, e desde que as pessoas assumam um compromisso de vida a dois, e mais ainda, quando surge a oportunidade de um surgimento de uma nova criatura, desde antes da concepção já existe a responsabilidade, que é dos dois. Lógico que durante a gestação o pai também deverá estar se sentindo, como dizem alguns psicólogos, se sentir grávido também, porque ele vai participar par e passo com a mulher. E na concepção se dá a ligação do espírito ao embrião, mas a vida é de responsabilidade dos dois enquanto vivos e mesmo no plano espiritual, porque nós somos responsáveis por aquilo que produzimos. Agradecemos a Elzi. Fica aí uma dica de leitura com relação a essa questão da propriedade da concepção, do tempo de responsabilidade. Capítulo 12 de Missionários da Luz, da obra de Francisco Xavier. O espírito André Luiz traça noções sobre a reencarnação e mostra todo um processo de como é que acontece essa questão de se assumir a responsabilidade com o reencarnante. Nós agradecemos a sua presença e qualquer questão você poderá enviar para o que está aí na sua telinha, tiradúvidas@feego.org.br. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo Carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional, para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Olá, estamos de volta com a nossa companheira Jo Andrade, falando a respeito do tema literatura infanto-juvenil. E eu quero te perguntar, Jo, talvez um dos desafios que os pais, os evangelizadores encontram muito, que é a dificuldade de estimular a criança a fazer a leitura, né? As crianças estão perdendo esse hábito de fazer leitura e estão aí muitas vezes vinculadas à tecnologia, ao celular. Como estimular essas crianças a retornar a esse hábito tão saudável? Você tocou um ponto super importante. Eu acho que é um dos grandes problemas da atualidade. Da mesma forma que a tecnologia hoje é imprescindível na nossa vida, eu às vezes fico pensando assim, né? Como é que nós vivíamos antes sem o GPS? Como é que nós vivíamos antes sem o celular? Como é que nós vivíamos sem estar conectados o tempo todo com os nossos parentes mais distantes, com os nossos amigos? Como é que era a nossa vida? E acreditem, pessoal, nós vivíamos e vivíamos bem. É que a gente tem a memória curta, mas vivíamos bem, acreditem. É só vocês recordarem que nós vivíamos bem também. O que aconteceu? Esses bens tecnológicos são maravilhosos, todos eles são maravilhosos. Mas o que me perturba, me chama muita atenção, são os celulares. Os celulares hoje eu considero
deixando de lado realmente as facilidades que ele nos dá, a tranquilidade, a rapidez de conexão, a rapidez das informações. Isso tudo é muito importante. Para 2017 é excelente. O que eu estou falando agora é com relação às nossas crianças, aos nossos casais, às nossas famílias. E a gente percebe o seguinte, que os celulares, o uso do celular em demasia, ele transforma qualquer relação. Hoje você chega num restaurante e você vê famílias inteiras, pai, mãe e filhos, às vezes 2 ou 3 filhos, cada um conectado na sua rede, cada um com o seu celular. A gente não percebe nenhum diálogo entre eles. Muito pouco, e olha, porque é necessário mesmo, eles respondem ao garçom o que eles querem comer. Porque realmente eles estão no restaurante, o garçom chega e pergunta o que vocês desejam, eles têm que responder. Porque senão eles não responderiam nem isso. Você percebe que as pessoas ficam horas conectadas, teclando e não estão ligados das pessoas que estão à sua volta. Então o celular muitas vezes traz pessoas distantes para o nosso meio, aproxima os distantes, mas separa, mas repudia os que estão próximos. Então, antes nós tínhamos a televisão que separava a família, né? A televisão chegou na nossa casa e levou a televisão no quarto da filha, que a filha fica lá no quarto. A televisão chegou, leva o casal para o quarto do casal, porque eles têm mais privacidade. O filho também tem a sua televisão, e a televisão da sala fica ali para os visitantes algumas vezes. Essa foi a primeira separação tecnológica familiar. A segunda é o celular. Imprescindível. O celular realmente separou a família. Então nós precisamos ter limites, pessoal. E não somente as crianças. Hoje nós vemos, por exemplo, durante uma palestra, espírita ou não, profissional ou não, pessoas no público com o celular, teclando, ligando, ouvindo, observando. Não, pessoal, não deixe o celular tomar conta da tua vida. Quem administra a sua vida é você e não o WhatsApp. Quem administra a sua vida é você e não os seus e-mails. Para ver e-mails, para ver o WhatsApp, você tem que se condicionar a determinados horários da sua vida. Quem administra o seu tempo é você. E você é que vai fazer a sua vida ser melhor ou pior. Voltando para as crianças, o que nós percebemos é que a criança, ela, desde muito cedo também, eu percebo às vezes assim que determinados pais compram tablets, colocam joguinhos e o bebê não sabe andar. Ele não sabe andar, mas ele sabe mudar as figuras, o joguinho, o filminho, ele sabe realmente deslizar o dedinho e passar para a cena seguinte. Ele tem 10 meses e ele já está conectado nesse mundo virtual. Pessoal, o que nós precisamos com os nossos filhos é se relacionar. Quando a mamãe está com o bebê no ventre, eu já nem falo mais só da evangelização dos bebês. Quando ele está no nosso ventre, conversa com ele. Fala para ele de Jesus. Fala para o seu bebê essa maravilha que é viver. Esta oportunidade maravilhosa que nós temos aqui, nesse plano agora, dessa experiência que está realmente buscando a nossa evolução. Fala com ele. Fala que ama. Fala que gosta. Fale para o seu bebê. Isso desde quando ele está no seu ventre, ele já está percebendo. Ele já é um espírito, ele já está captando todas as suas mensagens. Quando ele nasce, quando ele está nos seus braços, no seio da sua família, conversa com ele, se entrosa com seu filho. Faz com que ele realmente escute as suas histórias de infância. Conta para ele como é que era brincar na calçada, como que era brincar na rua. Hoje as nossas crianças não têm isso. E o que nós percebemos é que os pais estão cada vez menos presentes na vida do filho. Então, pais, aproveita essa oportunidade. Traz para os seus filhos o interrelacionamento. Eu me comunicando com o meu filho, falando com o meu filho, transmitindo carinho e principalmente, pais evangelizadores também. É olhar a criança nos olhos. É você se comunicar com a sua criança olho no olho. Hoje nós vemos evangelizadores, muitas vezes, enquanto as crianças estão
pintando. Não sou contra a pintura, realmente aos exercícios de artes. Nada disso. É que esse momento é um momento que nós podemos aproveitar para transformar almas. Nós podemos transformar almas. E às vezes, enquanto o meu companheiro está fazendo palestra, eu estou transitando nas casas espíritas, eu percebo alguns evangelizadores, as crianças pintando e ele olhando no celular. Não desperdice esse tempo. Você está sempre acompanhado e sempre alguém está te observando. Não se esqueça disso. Se a sua consciência não está lhe chamando a atenção, tem espíritos te olhando, tem espíritos contigo. Faça a sua função da forma mais coerente e mais aprimorada possível. Não se perca realmente com joguinhos, não se perca com WhatsApp, não se perca com e-mails, não se perca com historinhas da internet. E pais, não deixem seus filhos somente ouvindo histórias de outras pessoas. Somente pela internet, somente pela televisão, somente pelo celular. Conte você as histórias. Faça você o príncipe encantado para sua filha. Faça de você a rainha para sua filha, para o seu filho. Nós temos essa oportunidade de, quando Deus nos deu o dom da paternidade, meu Pai, de ter um espírito nas nossas mãos e faça com que ele viva as suas experiências. E você viva as experiências dele contigo. Então, deixa de lado a televisão, pessoal. Deixa de lado a internet. Adquira o livro, faça leituras. Você é o exemplo do seu filho. Se você grita, acredite, seu filho vai gritar. Não adianta você falar assim, filho, não grite. Mas a minha mãe grita, eu vou gritar. Agora, filho, leia. Se eu não tiver o hábito da leitura, ele pode até adquirir. Porém, é mais difícil. Então, eu como adulto responsável, como mãe responsável, como educadora responsável, eu tenho que primeiro mudar em mim e ter o hábito da leitura e ser o exemplo para minha criança. Ele vendo que eu, mãe, eu, educadora, eu, evangelizadora, gosto da leitura, vivencio toda aquela passagem, toda aquela história, aquele drama, ele vai se interessar. Tenho certeza. Experimente. Você muda primeiro você. Depois você influencia os outros. Jo, a gente quer agradecer muito a você por essas dicas, mas eu não poderia deixar de encerrar a nossa pergunta falando a respeito do seu capítulo que você escreveu no livro Desafio de Viver, com o tema Relações Conjugais. Eu quero que você dê uma dica, então, para esses casais que estão pensando em ter filhos. Qual a dica, o que eles devem observar nesse momento tão importante? Ok. Nós precisamos sempre, quando nós estamos vivendo, nós temos que estar sempre planejando. O que nós vemos no nosso cotidiano é que as pessoas não se planejam. Elas levantam, elas se banham, tomam sua refeição, elas saem para o trabalho, mas poucas planejam. Planeje o seu dia, faça planos para o seu dia, coloque as prioridades, faça planos para a sua semana, faça planos para a sua vida, isso é importante. Quando você planeja ter filhos, sendo solteiros ou não, quando você planeja ter uma relação conjugal saudável, sadia, a primeira dica, o primeiro ponto importante que nós não podemos esquecer jamais, jamais, é conheça-te a ti mesmo. Eu me conhecendo, sabendo quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos ruins, eu já sei que preciso trabalhar sobre eles para me melhorar. O meu companheiro precisa também conhecer-se a si próprio, para que ele também, identificando essas problemáticas, ele também tenha postura de mudança para que a gente possa ter uma relação conjugal satisfatória. Quando nós pensamos em ter filhos, aí realmente, além do conhecer-se a si próprio, nós temos que estar alinhados a nós, que nós estamos
dando oportunidade para um espírito vir entre nós, e essa responsabilidade tem que estar, principalmente, para que tenha um êxito nesta fertilização, tanto o pai como a mãe, a responsabilidade de receber um espírito e estar preparado e estar com vontade de lapidá-lo para que ele seja melhor. Afinal de contas, nós estamos num caminho da evolução. Tanto o ente que está vindo no nosso seio como filhos, como nós mesmos. Nós aprendemos com essa experiência e aprendemos muito. Mas ouçam, por favor, todas as fases da nossa vida merecem planejamento. E a nossa vida é feita exclusivamente de escolhas. Só que nós não podemos escolher ao léu. Nós precisamos primeiro se informar para depois estar fazendo a escolha certa. Façam isso, eu acredito que vocês vão estar se preparando para a relação conjugal e se preparando para serem excelentes pais. Não se esquecendo das outras orientações que a gente falou lá no início, ok? Jô, muito obrigado que você venha participar do Congresso Espírita Estadual de Goiás por muitos anos. Eu agradeço a atenção de todos, a sua atenção, e nós queremos assim que realmente esse congresso permaneça por muitos e muitos e muitos anos, que fique realmente para a imortalidade, que realmente nesses encontros é que a gente consegue parar a nossa vida agitada para pensarmos, para refletirmos que estamos aqui numa passagem rápida demais, mas que se nós absorvermos conhecimentos e mudarmos as nossas atitudes, nós seremos com certeza seres melhores. Muito obrigada pela atenção e, se Deus quiser, até o próximo congresso. E você que se interessou por esse e outros livros, acesse o site da Federação Espírita do Estado de Goiás e conheça então o catálogo dos livros da editora da Federação. Até a próxima semana. Muito obrigado.